Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero conversar com vocês sobre a felicidade. Sabe aquela história, né? Na verdade, o final da história da Disney, aonde termina o filme cheio de ação, cheio de acontecimentos. Geralmente tem um romance, né, por trás dessas histórias. E no final do filme, então, eles dizem aquela frase, né, que todo mundo gosta de ouvir, que é: "E foram felizes para sempre". Bom, eu sinto em lhe dizer que a felicidade, ela não é essa que a Disney nos coloca, nos impõe e vende então essa ideia. E que por muitas e muitas vezes a gente quer comprar essa ideia da Disney, acreditando então que a gente vai ser feliz para sempre. A felicidade, ela só pode ser vivida, né, segundo alguns psicanalistas, depois que as coisas já aconteceram. Sabe aquela frase do "eu era feliz e não sabia"? Pois então, a gente só consegue reconhecer de fato que éramos felizes depois de termos vivenciado alguma situação ou termos então nos deparado com alguém na nossa vida, com algum namorado ou com alguma amiga, e aí depois que esse relacionamento rompe ou essa situação passa, a gente lembra então e pensa: nossa, naquela época eu era feliz, com aquela pessoa eu era feliz. Só que quando a gente estava naquela época ou nos relacionando com determinada pessoa, a gente não conseguia identificar essa felicidade porque a gente estava vivendo ela, e muitas vezes a gente não consegue então reconhecer o quanto somos felizes naquele dado momento, naquela dada situação. Então por isso que a gente só consegue muitas vezes reconhecer a felicidade depois que ela passa. Óbvio que isso não é, né, gente, uma regra, então não significa que tu vai ser só feliz depois que isso passar. Não, às vezes a gente consegue identificar e consegue então ter o sentimento de sermos felizes aqui, agora, nesse momento. Então a gente se depara com a nossa plenitude de vida, né, como se tudo nas nossas vidas estivesse funcionando, né, a gente se sentisse pleno, e isso traz então um sentimento de felicidade. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é um relato, né, da minha história particular. O que acontece? Antes de eu me formar, eu tinha uma vida extremamente agitada. Eu vinha de um ritmo, de uma assim, rotina muito agitada. Eu ia pra faculdade, às vezes eu passava o dia inteiro fora, eu me alimentava super mal, mas naquela época eu estava super magra, as pessoas viam em mim, né? Eu sou baixinha, miudinha, então meio quilo que eu emagreça ou engorda, isso fica evidente. Então as pessoas estavam vendo ali que eu estava emagrecendo, e tudo isso era por conta da minha rotina super agitada, atarefada e tudo mais. Depois que eu me formei, as coisas na minha vida mudaram e eu comecei a ter um outro ritmo de vida. Fora isso, o Pila e a Nath se mudaram para Irlanda, a gente tinha um relacionamento muito próximo, então várias coisas foram acontecendo e foram mudando, né, de uns 3 anos para cá. E eu comecei a perceber então que eu já não tava mais com o mesmo pique, o mesmo ânimo. Muitas vezes eu acordava entristecida, eu não sabia o que eu fazia da vida, eu comecei a questionar a minha profissão, eu comecei a me cobrar muito por várias coisas, e eu comecei então a levar para terapia isso, para minha psicóloga, e eu dizia para ela isso: Denise, parece assim que eu não tenho mais ânimo de vida, eu não tô mais me reconhecendo, porque eu sempre tive muita coisa para fazer e isso me tomava muito tempo da minha vida. E aí, bom, resumo da ópera, então a gente chegou à conclusão que a minha vida tinha mudado, eu tinha que aceitar essas mudanças, né? Eu tinha que entender essas mudanças, e que foi exatamente por conta da minha vida, da minha rotina, dessas coisas terem acontecido no decorrer desses 3 anos, que muita coisa, né, acabou também mudando na minha vida sentimental, no meu psicológico. E eu não tava me dando conta disso, eu não tinha visto assim, então, que essa mudança toda tava repercutindo dessa forma, né, me trazendo muitas vezes angústia, ansiedade.
E aí foi conversando com ela que eu consegui identificar isso. Tive que elaborar alguns lutos na minha vida, não necessariamente o luto eu falo de perdas de pessoas, mas de perdas de relacionamentos, de perdas de rotina mesmo na minha vida, que bom, foram mudando e eu tive que me despedir de tudo isso e dar boas-vindas então para a nova fase de vida que eu estava tendo. Então eu queria nesse momento, né, que vocês pensassem, refletissem um pouquinho também, se por acaso tu tá assistindo esse vídeo porque tu não te encontra numa fase muito feliz da tua vida, que tu pudesse refletir e identificar que fase que tu tá vivendo nesse momento. E o que foi acontecendo ao longo da tua caminhada, o que foi acontecendo nos últimos anos e aonde que tu te perdeu então, né, nessa caminhada, nesse fluxo da nossa vida. Que foi exatamente isso que eu consegui fazer, foi entender que, bom, eu vinha de um ciclo, eu vinha de uma rotina muito agitada e que eu tinha tido, então, algumas perdas ao longo do caminho e que eu precisava parar, pensar. A Itália, né, o período que eu fiquei 6 meses na Itália foi muito importante para eu conseguir também elaborar algumas coisas, e depois que eu voltei eu consegui de fato então me aprumar, né, colocar as coisas em ordem, e agora então eu me sinto numa fase muito boa na minha vida. Tô assim com esse sentimento, essa sensação de plenitude em todas as áreas da minha vida. Só que às vezes isso não acontece, às vezes a gente não se sente plena, né, e não se sente feliz o tempo todo e não se sente motivado o tempo todo, e não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas confundem muito a questão da tristeza com depressão, por exemplo, achando que por estarem num período mais deprimido, mais chateado, significa que ela tem um diagnóstico de depressão, e muitas vezes não, até porque, né, para se ter um diagnóstico de depressão precisa fechar vários critérios e fazer toda uma avaliação, não só com psicólogo, mas com psiquiatra também, para conseguir então dar esse diagnóstico. Então não é algo tão simples assim de diagnosticar. Eu me sinto triste, então eu tenho depressão. Não é tão simples assim. E o que acontece? Então a gente vai ter esses períodos mais chateados, a gente vai ter períodos mais tristes, a gente vai ter períodos que muitas vezes a gente não consegue identificar, não tem um motivo aparente, não tem algo que aconteceu especificamente que nos fez ficarmos tristes, mas a nossa vida como um todo, então, vai nos proporcionando isso, e a gente vai ficando então mais angustiado, mais chateado, mais triste, e não tem problema nenhum. A tristeza é um sentimento como qualquer outro. Obviamente que a felicidade é mais interessante do que a tristeza, mas é um sentimento. Então a gente não pode descartar esse sentimento e a gente deve então acolher isso. Bom, paciência, eu tô mais chateada, eu tô mais triste, eu tô mais angustiada, é uma fase, é um período, eu vou tentar entender o porquê que eu tô me sentindo dessa forma, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar terapia, eu vou buscar fazer algo por mim para cuidar da minha saúde, mas com a certeza de que é uma fase, de que isso vai passar e de que todas as pessoas passam por isso. Isso não é algo exclusivo teu. Isso aconteceu comigo, isso está acontecendo ou pode acontecer contigo, e isso acontece com todas as pessoas no mundo, inclusive com as princesas da Disney. Então seria importante, se ainda não tem um filme, até onde eu sei, não conheço pelo menos, nenhum filme que a Disney tenha criado que fale então, que inicia o filme do Felizes para Sempre e a partir daí então começa a contar como que foi, né, a partir desse final o que acabou acontecendo, porque geralmente eles casam, por exemplo, ou conseguem desvendar o mistério, e aí vem a frase dos Felizes para Sempre, mas a gente entende que essa vida continuou, né, e provavelmente não foi uma vida plena, foi uma vida que lá pelas tantas então aconteceu alguma coisa inesperada e que fez esses personagens ficarem tristes. Então, o Walt Disney não, né? Porque ele já morreu. Mas, pessoal da Disney, se alguém estiver assistindo esse vídeo, você já tem uma ideia de um roteiro, se ainda não lançaram nenhum filme nesse sentido, tá? Se já tem algum filme, que eu não sei, vocês podem colocar aqui nos comentários e me indiquem esse filme, que eu vou ter o maior prazer em assistir para ver qual é que é depois do Felizes para Sempre, tá bom? Mas é isso, pessoal, eu queria compartilhar com vocês e queria mais tirar então esse mistério, né?
de que existe uma vida plena, uma vida feliz, uma vida em que não exista angústias, tristezas, não exista sentimentos ruins, negativos. Não! Todas as nossas vidas existem sentimentos bons e sentimentos ruins. Isso é para todo mundo, tá? Então não se sinta excluído ou privilegiado se tu tá passando por uma fase difícil ou uma fase mais plena. A nossa vida é cheia de acontecimentos e que a gente vai ficar às vezes mais feliz e às vezes mais triste, tá bom? Não tem problema nenhum em se sentir triste. Agora, claro que eu acho que a gente também precisa ter o cuidado, né, de prestar atenção. Se isso persistir por muito, muito tempo, a gente precisa sim buscar ajuda, tá bom? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre esse sentimento, que é a tristeza. E também espero que vocês possam ficar felizes o quanto antes, né? Que essa tristeza, essa angústia que vocês estão sentindo não perdure aí por muito tempo, mas que logo então a felicidade possa voltar, possa reinar sobre a vida de vocês. E era isso. Muito obrigada, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir. Se tu ainda não te inscreveu, tá esperando o quê? Eu tô aqui esperando tu curtir, tu te inscrever se tu ainda não é um inscrito e compartilhar com outras pessoas que vocês entendam que gostaria de ver esse vídeo e esse assunto, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima!